Bem, boa noite, pessoal. Vamos lá. Vou começar a aula, tá bom? E a gravação. Bem, vamos começar, então, a falar da unidade 4 da nossa disciplina, que trata sobre programação inteira. E, na primeira sessão do nosso livro-texto, vamos fazer uma introdução à programação inteira, tá? Antes disso, eu quero lembrar sempre, é um hábito que eu tenho de lembrar vocês de fazer as atividades, tá bom? Façam as atividades, aqui, ó. Vou pegar aqui até, cadê? Epa, pronto, ó, o apontador. Façam as atividades, leitura da sessão, era para ter feito, tá? Chegar na aula aqui é para ter feito a leitura da sessão 4.1 do livro. Ter feito atividade diagnóstica, que são 3 questões de múltipla escolha, que está no AVA de vocês. E também a leitura da web aula, que é um complemento do que está no nosso livro didático. Bem, vamos lá, então, começar. Objetivos, então, que temos para esta unidade, a unidade 4, última da nossa disciplina, é estudar problemas de programação inteira e as suas derivações, que são as principais, a programação inteira mista e a programação binária. E também temos como objetivo a construção ou construir modelos corretamente, óbvio, e solucioná-los com os respectivos algoritmos que nós vamos ver ao longo dessas 3 aulas que correspondem às aulas a cada sessão das unidades. Para introduzir a nossa aula, vou apresentar aqui uma breve introdução sobre problemas de programação inteira, tá bom? Mas antes disso, eu quero relembrar que problemas de programação linear, que a gente abrevia por PL, eles têm uma base em 4 hipóteses, tá? Que é a de certeza, a aditividade, a divisibilidade e a proporcionalidade, as quais permitem que se tenham soluções ótimas, contínuas e fracionadas. Vamos entender como contínuas e fracionadas, assim, qualquer valor real, tá? A gente até aqui em nenhum momento fez restrições com respeito aos resultados, tá? Então, a partir de agora, nós vamos começar a fazer as restrições, tá bom? E é isso que a gente vai abordar a partir de hoje. Bem, existem problemas na programação matemática que eles requerem que obrigatoriamente as variáveis sejam de valor inteiros, né? Ou seja, não sejam números fracionários, né? Principalmente quando a gente trata da quantidade de um material, quantidade de um produto ou de um insumo, a gente, em geral, deseja obter como resultado, como solução, um número inteiro, porque a gente está contando, né, alguma coisa, a gente não está medindo alguma coisa, a gente está fazendo contagem. E a gente conhece também isso aí como número discreto, né? Por exemplo, uma escala de trabalho, né? De qualquer profissional que seja, da área da saúde, da área do transporte ou qualquer uma outra área aí que envolva algum tipo de serviço essencial, onde ele funcione, por exemplo, 24 horas por dia. Bem, um ponto importante que a gente tem que lembrar é com respeito ao arredondamento que é possível, né? Talvez seja uma questão que surja quando a gente fala desses problemas de números inteiros em programação linear. É possível que quando a gente vai na planilha Excel, a gente diz, mas é só arredondar, mudar o formato do número, tirar as casas decimais, né? Fazer aquela formatação que o Excel permite, por exemplo. Mas isso gera um problema, tá? Isso pode gerar um problema. A gente pode chegar num resultado onde ele não seja o resultado ótimo, o que em geral acontece, e talvez a gente possa obter algo muito mais grave, ou seja, a gente chegar numa solução para as variáveis de decisão onde elas não fazem parte da região de solução do problema. E isso é muito grave, tá? Isso é extremamente grave. Então, é isso que está escrito aqui, tá? O arredondamento de resultados obtidos por programação linear
poderá ser completamente diferente dos resultados de uma programação inteira. É por isso que a gente, quando vai analisar um problema onde a gente deseja saber quantidades, a gente preferencialmente deve utilizar uma programação inteira. E por que então só até agora a gente só tem usado programação linear, que vocês vão ver, que a gente chama relaxada. Né? Relaxada é assim, a gente não atende a uma das condições para que as variáveis sejam do tipo inteiro. Porque didaticamente é mais simples trabalhar. Então, a intenção até aqui justamente foi mostrar, familiarizar vocês com os métodos existentes, e agora sim, a gente pode introduzir essa modelagem, tá bom? Porque ela é mais apropriada para uma boa parte dos casos. Tá? Então, lembrando, né, a programação linear, por ser uma solução que não faz essa exigência de resultados dentro do conjunto dos inteiros, ela vai permitir um infinito conjunto de soluções, né? Porque a gente pode assumir que as variáveis poderão assumir qualquer valor numérico, qualquer, né? Lembra lá da condição de não negatividade, mesmo assim, zero ou mais, né? Acima de zero, né? Igual a zero ou mais, qualquer número real. A programação inteira não, né? Ela vai encontrar um número, de certa forma, finito. Então, isso restringe a possibilidade de resultados de um problema abordado com essa metodologia. Tá? Ela vai encontrar um número finito de soluções e estes serão, obrigatoriamente, do tipo discretos, ou seja, valores inteiros. A hipótese de divisibilidade é a que vai ser eliminada nesse momento. Tá? Ou seja, essa hipótese, ela preconiza, vou dizer assim, ou ela supõe que as variáveis de decisão de um problema de programação linear poderão assumir quaisquer valores reais. Isso aqui a gente vai desconsiderar a partir de agora, tá? Porque a gente não vai mais estar nesse campo de valores, mas a gente vai estar num conjunto mais restrito, que é o conjunto dos números inteiros. E essa hipótese, então, não faz sentido dentro dessa abordagem. Por isso que ela vai ser eliminada. Vamos lá. E aí, considerando agora que a gente contextualizou a programação inteira e fez uma breve revisão da programação linear, eu vou mostrar aqui nesse slide as 3 possíveis situações, tá certo? Para uma programação inteira. Tá? A gente pode ter um problema onde a gente faça uso de uma programação inteira pura. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as variáveis envolvidas no problema ou identificadas no problema, elas serão do tipo inteiro, né, pertencentes ao conjunto dos inteiros, ou serão inteiras, né, como a gente escreveu aqui. O segundo caso é quando a gente tiver uma programação inteira mista. E é o caso mais comum, tá? É o caso mais comum. O que isso quer dizer? A gente pode ter algumas variáveis em que farão sentido, onde que elas assumam valores fracionados, e outras não. Então, a gente vai ter um misto, né? A gente não vai ter só um tipo de variável. A gente vai ter os 2 tipos, o tipo inteiro e o tipo contínuo, tá? E também existe uma outra situação chamada de programação inteira binária. Esse aqui é um caso particular da inteira pura, tá? Porque além de ser inteiros os valores, né, das variáveis, eles irão ser exatamente apenas igual a 2 valores. Em geral, a gente usa 0 e 1, binário, por isso que a gente chama de binário, tá? Porque 0 e 1. Esses 0 e 1, eles vão ter significados, né? Por exemplo, tipo sim ou não, positivo, negativo, aprovado, reprovado e coisas assim. Tá?
tá? Então, quando a gente tiver um problema em que a gente precisa levar isso em consideração para uma das variáveis ou para todas elas, né? Essa dicotomia de possíveis resultados, a gente identifica esse problema abordado por uma programação inteira binária. E aí, falando um pouquinho da história da programação inteira, a gente não pode deixar de passar por ela sem falar de um personagem muito importante para a sua criação, até porque foi ele quem, na história aí da programação inteira, e o que está no nosso livro-texto, é quem iniciou pesquisas sobre esse tipo de modelagem. Isso já faz um certo tempo, isso foi lá por volta de 1957, em que o Ralph Gomory, tá? O Ralph Gomory foi um pesquisador, era um americano, ele já faleceu aqui, não faleceu, na verdade eu não sei. Eu não pesquisei se ele ainda é vivo, mas ele foi diretor de pesquisa na IBM nesse período aqui, tá? De 70 a 86, e ele era americano, estadunidense, né? Dos Estados Unidos, tá? E ele era um matemático, ele é um matemático, não sei se ele está vivo ainda, na realidade eu não investiguei isso. E foi ele quem iniciou os estudos da programação inteira, quando ele foi abordado, né, em um determinado momento aí em que ele estava fazendo uma apresentação, e aí questionou-se com respeito aos resultados que ele estava apresentando, com o uso de modelagem de programação linear, tá bom? E aí ele, quando foi confrontado com a questão, ele passou a pensar sobre o problema. E aí foi quando ele iniciou as pesquisas sobre programação inteira. É o que está dito aqui, né? A partir da abordagem, da observação feita na palestra dele, ele começou a fazer pesquisas, né, sobre variáveis inteiras, ou uma forma de adaptar o chamado método simplex, inclusive é um método que nós já vimos aqui na nossa disciplina. A partir de agora, então, a programação linear, ela sem restrições, né, para os seus resultados, os resultados das variáveis de decisão, que é o que garantia uma das 4 hipóteses da programação linear clássica, né, a hipótese de divisibilidade, ela vai ser, quando ela é usada, a gente vai chamar o problema, tá, de problema relaxado, ou seja, o problema que vai permitir que as variáveis assumam qualquer valor real, desde que ele não seja negativo, não seja negativo, é isso mesmo. Algumas aplicações desse tipo de programação matemática ou programação linear são trazidos no nosso material, né, pelo autor do nosso livro-texto, e são problemas muito clássicos, tá? Por exemplo, esse aqui que está aparecendo para vocês é o problema da mochila. Esse problema, ele inclusive é estudado na área da computação, na área da inteligência artificial, da machine learning, né, que está na moda, e dentro da pesquisa operacional, que foi onde surgiu. Esse problema aí tem uma ideia associada de que alguém vai viajar e aí ele vai com uma mochila. Vamos pensar que assim, é uma viagem curta ou a pessoa mesmo não quer levar muita bagagem. E aí vai de mochila, né? O que a gente chama aqui de dimensão finita, né? Um espaço finito. Então, essa pessoa tem que decidir o que ela vai levar dentro de um conjunto de opções que ela tem, então a gente chama aqui de N itens, e aí vai selecionar, ela vai precisar selecionar para quê? Para que ela possa ocupar o espaço que já é restrito da mochila, né? Não vai poder levar tudo que deseja, certamente porque o espaço é pequeno, e aí também não pode sobrecarregar em peso, porque ela também vai carregar nas costas, né? Isso pode prejudicar a saúde da pessoa.
Então, ela tem que fazer uma otimização do espaço, no fim das contas. É isso de que trata o problema da mochila. E ele pode ser abordado com programação inteira, pura, por exemplo. Outro problema bem clássico também, que pode ser utilizado com programação inteira pura, é o que a gente conhece por problema do corte, ou decorte. Tá? É quando é um problema da área industrial, né? Quando se está produzindo algum item, né? E aí, no uso dos insumos para a sua produção, né, precisa se fazer cortes em algumas peças para poder fazer a montagem, né, para ter o produto final. E aí, a ideia é que desse insumo que ele é cortado para produzir esse item, ele seja utilizado o máximo possível para que não tenha sobra, né? Porque sobra é perda de dinheiro, né? No fim das contas. É desperdício de material, e desperdício de material é prejuízo, né? Então, o problema do corte, ele trata basicamente disso aí, tá? Olha só o que está escrito aqui. Diversas áreas industriais exigem que um processo de corte, né, das matérias-primas ou dos insumos utilizados, indústrias automobilísticas, né, que fazem uso do aço em forma de bobina e tal, indústria de papel, confecção, tecido, etc., ou seja, na indústria em geral. Tem o problema de designação que nós vimos, inclusive, acho que na aula passada, vimos sobre o problema de designação, que é um caso particular de problemas de transporte. Né? Lembra lá que o problema de designação, ele fazia o seguinte, tinha uma determinada quantidade de tarefas e uma determinada quantidade de pessoas ou de equipes que estavam prontas para receber essas tarefas. E aí havia-se um estudo, fazia-se um estudo para verificar qual era a tarefa mais adequada para cada equipe. Isso permitia uma otimização de tempo de trabalho, né? Então, o problema de designação era isso, né? A diferença aqui é que agora tinha lá suas restrições 01, lembra? Era 01, 01, 01. No fim das contas, a designação era uma programação inteira binária, né? Na realidade. Mas aquilo pode ser estendido, tá? Então, olha só, ela pode ser aplicada, né, designação com variáveis inteiras em vários ramos de atividade, mas uma área em que ela é muito apropriada é no escalonamento de trabalhadores, ou seja, na elaboração de escalas de trabalho, tá? Nos serviços essenciais, em que eles têm um funcionamento em horário específico, né? Ou seja, alguns serviços que funcionam por muitas horas do dia, ou até que funcionam interruptamente, né? 24 horas. Então, precisa sempre ter alguém ali naquela posição de trabalho. E aí, o problema de designação com variáveis inteiras pode ser utilizado para produzir as escalas de trabalho, tá? Outra possível aplicação trata-se do problema de cobertura. Tá? O problema de cobertura é justamente está muito relacionado com a gestão da produção ou a programação de produção. E aí na realidade, é uma relação em instalação. Tá? Instalação, onde eu devo instalar a minha empresa para que eu possa otimizar o acesso aos meus fornecedores e aos meus clientes da melhor forma possível, para que eu não gaste muito tempo, né, de contato, de ir até de deslocamento, por exemplo, caso seja necessário, e até mesmo para o acesso, né, à aquisição de matéria-prima. E aí, isso é que a gente chama de problema de cobertura. Tá? Então, está muito ligado com a logística, né, também. E ele pode ser usado, o problema de cobertura, ele pode ser aplicado com programação inteira pura. E aí tem o problema do caixeiro viajante. Esse aí é super tradicional. O pessoal da computação usa muito. Né? O problema do caixeiro viajante, ele foi um enigma por muitos anos, desde quando ele foi criado.
Foi um desafio, e aí já foi resolvido, né? Já foi resolvido pelos estudiosos aí dessas problemáticas aí. Mas trata-se do seguinte: o problema do caixeiro viajante, ele é um dos mais estudados, como eu já disse. Ele consiste na determinação de uma rota de custo mínimo, ou seja, suponha que tem assim uma malha de locais para se visitar ou para se fazer entregas. Vamos pensar lá naquele carro do Mercado Livre, não sei se vocês já viram. Tem um carro que ele circula pelas cidades agora, né, que o Mercado Livre ele tem o seu próprio entregador agora, né, possivelmente sejam terceirizados ou parceiros lá para fazer a logística de entrega. E aí ele precisa, né, esse entregador, né, ele precisa otimizar o tempo da entrega, porque ele precisa passar por vários lugares, então ele não pode pegar grandes percursos, locais onde tenha muito trânsito, então ele vai sempre acompanhando a dinâmica, né, pelo aplicativo, por exemplo, e aí isso faz, quando ele evita os grandes fluxos e distâncias grandes, reduz, obviamente, custo, né? Custo de combustível, custo de desgaste do automóvel, enfim, dentre outras coisas. E esses tipos de problemas se encaixam aqui no problema do caixeiro viajante. Tá? É um problema, obviamente, genérico, mas em que a situação que eu exemplifiquei aqui pode ser muito bem estudada ou avaliada com esse tipo de modelagem. Isso aqui é uma modelagem matemática. E aí a programação de produção, né? Isso aí está muito ligado com a gestão da produção totalmente, tá bom? Pode ser resumido como pronto atendimento de demandas sem atraso, ou seja, todo um planejamento estratégico criado para se ter uma produção, né? Enxuta, produção mínima mínima em termos de custo, né? E de tempo também, ou seja, para atender os prazos, as exigências de clientes e coisas do tipo. Vamos agora ver a modelagem de verdade, né? Esse aqui é o modelo genérico, obviamente, tá? De uma programação inteira pura. Olha só, se a gente lembrar lá das modelagens, dos modelos que eu apresentei ao longo dessa disciplina, a gente vai perceber que eles não têm diferença alguma, né? Esse aqui é um modelo que a gente chama na forma padrão, porque ele é de maximização ou minimização, mas quando a gente tem uma maximização e uma função objetivo com essa cara aqui matemática, nas restrições, que é o que a gente chama de sujeito A, aí a gente escreve aqui um monte de desigualdades, a gente está apresentando as restrições do problema. Quando essas restrições possuem sinais do tipo menor ou igual, todas elas, a gente tem um modelo chamado na forma padrão. Quando isso muda para algum item desses três que eu exemplifiquei, também tem as condições de não negatividade, que é isso aqui. Eu estou dizendo com essa anotação que as variáveis, né, todas elas, são não negativas. Se não negativas é iguais a zero ou mais. A diferença para a programação inteira aqui é que agora eu coloco uma outra condição. Além de elas serem maior ou iguais a zero, elas também vão assumir valores inteiros, né? Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vai embora. Elas não poderão assumir valores fracionados, né, ou decimais, tipo 7,3, 3,5, 5,6, 4,3, coisas assim, tá? Não tem número quebrado aqui, não tem, não pode. É essa a diferença, então, dessa modelagem, tá certo? Para a modelagem que a gente vai conhecer agora, como o que a gente tem feito até agora, é o que a gente vai chamar, a partir de então, de modelo relaxado, tá? De modelo relaxado. Vamos, então, para um exemplo. Isso aqui a gente já viu, um exemplo que a gente viu lá em aulas anteriores. Tem uma pequena mudança aqui de valores, mas nada que desvincule do que a gente já viu. Tá? Então, vamos ver, a gente vai para o Excel já já, eu vou mostrar para vocês
como solucionar no Excel. Então, essas coisas a gente não vai mais solucionar na mão, né? Ou seja, no papel, né? A gente vai fazer uso de software. Eu estou, inclusive, com um livro-texto aqui aberto, que diz o seguinte, vamos lá. Uma fábrica produtora de eixos dentados deseja saber a solução ótima, considerando a programação inteira. Então, os seus gestores desejam fazer uso dessa metodologia. Então, vai ter que se adaptar a ela, né? O objetivo, então, é obter o lucro máximo, né, com a produção desses eixos aí. Então, o lucro obtido com a comercialização de cada modelo. Então, aqui são os modelos, né, os 3 modelos que a gente vai levar em conta, que essa indústria produz, modelo X1, X2 e X3, está aqui apresentado em termos de valores, tá? Então, tem lá um valor para, respectivamente, né? Então, esse valor aqui corresponde ao lucro pela venda desse eixo X1. Esse outro valor são todos valores fictícios, tá? É só meramente para a gente exemplificar, estudar, né? Testar. E esse outro valor está vinculado ao modelo X2, esse outro ao modelo X3, tá? Por isso aqui é respectivo. E aí a gente precisa de trazer algumas informações, tá? Então, aqui, ó, eu trago informação do uso do maquinário na indústria para a produção dos eixos, né? Obviamente, tá? Então, o que eu chamo aqui de eixo modelo 1 é aquele X1 que eu acabei de apresentar. Modelo 2 é o X2, modelo 3 é o X3. E aí existem uns equipamentos que são utilizados para a produção desses eixos, que são a furadeira, o torno, a frisadora e a retífica. Todos eles, independente do tipo de modelo, passam por esses equipamentos na linha de produção, tá? Então, obviamente que essas máquinas precisam estar em funcionamento e em bom funcionamento para que produzam bons produtos, bons eixos, né? Produtos finais. E elas precisam estar com boa manutenção e com manutenção em dias, né? Elas não podem parar, porque senão isso atrasa tudo. Então, é importante levar em conta o seu funcionamento e os seus aspectos de manutenção. Vamos lá. A furadeira, para produzir eixo X1, né, ele demora 18 minutos nesse equipamento. Ele fica 32 minutos no torno e 40 minutos numa fresadora. E, por fim, na retífica, por 30 minutos. E aqui, temos para o X2 e X3, para produzir uma peça, um eixo X2, gasta-se 25 minutos de furadeira, 30 minutos de torno, 35 minutos de fresadora e 38 minutos de retífica. Do modelo 3, que é o X3, ele fica 22 minutos na furadeira, né? Ou seja, a furadeira é usada 22 minutos para a sua produção, 35 minutos no torno, 30 minutos na fresadora e 35 minutos na retífica. Então, a pergunta que vem após essas informações aí é: quantos eixos de cada tipo devem ser produzidos para que se obtenha o lucro máximo? Então, é isso que o plano de produção aqui está querendo descobrir. Quanto de cada tipo produzir? Porque, obviamente, a depender do resultado que a modelagem trouxer, é o que vai ser seguido, porque certamente é aquele resultado que vai aumentar o lucro o máximo possível dentro das condições aqui que a gente estabeleceu não, que a gente tem, né? As condições são essas porque precisa ficar esse tempo em cada equipamento. Outra informação muito importante é justamente a disponibilidade de cada um desses 4 equipamentos. Tá? Então, está lá o tempo diário disponível de cada máquina, o equipamento que é usado na produção dos eixos, tá? É o que está apresentado aqui em minutos. A furadeira tem disponibilidade de 180 minutos por dia, o torno 200 minutos, a fresadora 300 minutos e a retífica 380 minutos. Por fim, a gente estrutura todas essas informações numa tabela como esta, tá? Numa tabela como esta aqui, ó. Então, a gente tem lá o que a gente quer descobrir, né? A quantidade de produção. Então, lembra que a gente quer quantidade, então, o ideal é a gente pensar numa modelagem
para valores inteiros, ou, né, nas variáveis, né, x1, x2, x3, sendo variáveis inteiras, porque a gente quer saber quantidade de produção. Tá? É por isso que a gente vai usar a programação inteira. Eu quero saber o número de eixo x1, o número de eixo x2, o número de eixo x3. Tá bom? Aqui os tempos não, né? Aqui eles poderão ser quaisquer valores reais positivos. Só que a gente está apresentando em minutos assim inteiros para facilitar o entendimento da resolução, né? Mas puramente didático. Então, o lucro, né? A informação do lucro do ganho, né? Do que se tem na venda de cada modelo. E tenho aqui, na última coluna, justamente a informação da disponibilidade de cada equipamento usado na produção, que já foi dado. Tudo isso que está aqui nessa tabela, eu já falei, né? Eu estou apenas organizando todas essas informações em uma tabela, para que eu olhe para isso e enxergue a informação que eu tenho disponível para poder fazer a modelagem. E é isso. Então, tá aqui, ó. Por que que eu criei essa tabela? Eu trouxe aquela mesma tabela que eu apresentei no slide ali anterior, trouxe para cá e ao lado dela eu apresento o modelo. Justamente, o ideal é se a gente tiver uma tabela assim, organizada, com as informações, a gente consegue facilmente produzir um modelo matemático. Se a gente quer o lucro máximo, a gente quer maximizar a nossa função objetivo, porque a função objetivo vai representar justamente essa função matemática que vai ser o lucro total, né? X1, né? Faltou declarar, mas eu já apresentar aqui, ó, é X1, na realidade está declarado aqui. Eixo tipo 1 é o X1, então aqui, ó, o lucro para X1 é 1.850, né? Então tá aqui, ó, 1.850 vezes X1. Então, se eu vender um eixo do tipo 1, eu vou ganhar 1.850, né? Se eu vender um eixo do tipo 2, ó, tipo 2.800, então eu vou ganhar 1.800. Por isso que esses números estão sendo coeficientes das variáveis. E aí da terceira variável, que é o eixo 3, né, o lucro é 1.900, por isso aparece aqui como coeficiente da variável, porque vai depender da quantidade de eixos que vão ser produzidos, eu vou ter um lucro para isso, né? E aqui, isso tudo que está aqui, ó, são as restrições, né? Que elas surgem daqui justamente desse tempo de uso de cada equipamento e da disponibilidade, tá certo? Então, olha só. Tem uma diferença aqui, né? Deixa eu ver, olha, de valores. Inclusive, na realidade, olha só, então já vi que este modelo aqui, acabei de ver um probleminha que eu vou ter que corrigir antes de entregar para vocês. Olha só, vou já apontar aqui. 18, 25, será que eu fiz isso certo? Eu não tinha visto, olha. Professor, Diga. tem um pessoal que tá querendo entrar na sua aula, hein? Ué, e por que não entra? Pedi para avisar. Você aceitar aí. Mas já está liberado faz tempo. Aqui, ó, peraí. Todos podem entrar. Então, é um problema, não é da minha liberação, não. O problema é de acesso ao Teams mesmo. Então, o pessoal tem que insistir, Vou tá? falar com eles aqui. Tá Tá bom. bom. Então, olha só, gente, peraí. Eu acabei de ver que tem um probleminha aqui. Acho que eu vou ter que corrigir esse modelo, tá? Porque acabei de ver que tá diferente do quadro, olha só. Tá diferente aqui, ó. E olha que eu olhei para essa aula várias vezes e não vi isso. Então, aqui, ó, aqui é 15, aqui é 22, aqui é 18, né? Aham. Aqui embaixo, ó, é 30, eita. Esse aqui embaixo é 25, e aqui é 45. Eu vou corrigir, tá? Antes de entregar para vocês. Aqui, 40...
aqui é 40. Tá, deixa eu ver da onde que eu tirei esses negócios aí. Eu acho que o que eu tenho que corrigir, na realidade, se bem que é melhor corrigir o modelo do que corrigir tudo que está para trás. 42 aqui, ó. 42, aí 45 aqui, 45 aqui, 35 e 40. Conseguiram entrar? Falou com eles, Wagner? Eu falei aqui, eles estão tentando, mas até agora nada. Aí falou que é você mesmo que tem que aceitar aí. Não sou eu não, porque já está assim, já marquei aqui a opção de que todos podem entrar. Não aparece nem solicitação para mim. Se fosse eu que Tá, tivesse eu vou... ia aparecer aqui uma solicitação para mim, mas não aparece não. O problema é o acesso ao Teams mesmo. Eu também tive problema para entrar hoje. Mas é isso, eles têm que insistir. Eu sugiro que quem está tentando reinicie o seu dispositivo. Se for um computador, reinicia o computador, reinicia o celular, se for pelo celular, e foi assim que eu consegui entrar. Tive que reiniciar aqui minha internet e o meu computador, e coisas do tipo assim, porque está ruim mesmo para entrar. Mas já acabei de ver que a Tá bom, então. Então, vamos lá. Então, eu vou corrigir isso aqui. Ó. Esse negócio aqui tá com problema. Mas vamos lá. Vamos resolver no Solver. Vamos lá, no Solver do Excel. Então, eu vou ter que descompartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Eu vou ter que abrir aqui o exemplo. E eu vou ter que corrigir esse slide aí. Tá? Vou ter que corrigir esse slide aí. Deixa eu ver. 25, deixa eu ver. Eu vou ter que corrigir um monte de slide para frente. Mas tudo bem. Eu já tenho isso aqui no Excel. Depois eu penso como que eu vou solucionar aqui. O importante aqui. Então tá aqui, olha. 18, 25, 22, é mesmo, olha, já está aparecendo aqui, então eu vou ter que corrigir para trás, porque é o exemplo que eu trago no Excel. Peraí que eu não estou compartilhando com vocês a minha tela. E eu estou aqui falando feito um doido. Pronto. Estão vendo aí? Não, professor. Não apareceu? Para mim ainda não. Opa, alguém? Peraí. Então, deixa eu descompartilhar de novo. Olha, tá bem ruim a internet, né? Não sei se é o Teams ou é a minha internet. E agora? Alguém enxerga a minha planilha? Ou alguém enxerga? Às vezes é só eu, né? Será que eles vão estar aparecendo aí? Então eu vou reiniciar aqui. Vocês estão vendo aí, gente, os outros? Positivo, professor. Oh, aleluia, tá bom. Então vamos lá. Professor, vou reiniciar aqui, já volto. Tá bom. Então, olha só, a gente tem que trazer os dados para cá, tá? A gente tem que trazer os dados para cá, e aí, deixa eu só pegar aqui meu slide, eu vou ter, deixa eu ver uma coisinha aqui, 15, 22, gente, mas de onde surgiram esses números? Foi de lá de trás, olha, eu tenho que corrigir aqui, tá? É isso aqui que eu tenho que corrigir, é melhor. E aqui também, porque aí essa modelagem eu deixo do jeito que estava. Porque nos slides seguintes, deixa eu ver se é isso mesmo. 18, 25, 22. Eu trouxe esses números para cá. Então, foram esses números aqui que foram para a minha planilha. Então, eu peguei esses dados aqui, olha, eu trouxe para cá. Tá? Esses dados eu trouxe para cá.
trouxe para cá. Então, vamos aqui. Deixa eu ver, pronto. Deixa eu aumentar, porque eu sempre fico preocupado que vocês enxerguem, porque eu sou uma pessoa cega. Então, as coisas têm que ser muito grandes, porque eu tenho um problema para enxergar longe. Eu sempre tive problema para enxergar longe, agora eu tenho problema para enxergar longe e enxergar perto, né? Isso é um sinal da idade chegando. Então, vamos aqui, ó. Então, eu trouxe aqui, ó, x1, x2, x3 representam justamente os eixos, né? Ou seja, o que eu quero descobrir, tá bom? Então, aqui, vejam, eu trouxe as informações do tempo de uso, né? De cada equipamento, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, as máquinas, né? As máquinas. Gente, o vento tá uivando aqui na minha janela. Tá um vento grande. Uau! Então, olha aqui. Coeficientes de restrições. O que é isso aqui? Eu acho assim, vamos começar do zero? Eu acho que é melhor, né? Porque aí vocês vão entender. Eu vou fazer aqui um exemplo. Olha só. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para isso aqui, ó. Tá vendo? O modelo matemático. E a gente tem que levar para a planilha Excel. É isso. Para ficar algo assim. Então, vamos lá. Vamos pegar uma planilha vazia. Então, a gente vai fazer a seguinte, ó. Então, a gente vai ter aqui, ó. Deixa eu aumentar, né? Epa. Deixa eu só ver aqui. É isso mesmo, ó. X1, X2 e X3. Tá bom? Então, a gente vai ter aqui as máquinas que são usadas para a produção de cada um desses eixos, né? Dentados, tá? Então, a gente tem aqui, vamos inserir aqui. A gente tem que X1 é o eixo dentado tipo 1, o modelo 1, né? Modelo 1. Temos X2, é o eixo dentado modelo 2. E X3 é o eixo dentado modelo 3. Tá bom? Deixa eu salvar aqui, porque eu tenho a mania de esquecer de salvar. Na verdade, eu tenho a mania de salvar. Então, deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. A gente tem um exemplo aqui, mas eu só vou colocar a data de hoje, que é 12, né? 12 de maio, 2021. Então, deixa eu só ver aqui. O Cícero voltou? Voltou. Deu certo? Tá enxergando minha tela? Não, agora não. Acho que você compartilhou. Agora eu tô. Tá. Tá bom. Porque eu estou compartilhando tudo que eu vou ver. Tudo que eu vou ver, você vê também. Então, eu tive que ir lá no Teams para ver se você estava aqui. Então, beleza. Então, tá aqui, né? Então, essas são as nossas variáveis de decisão do nosso modelo, né? Então, a gente vai trabalhar com programação inteira pura. Então, a gente está construindo um modelo de programação inteira pura. Eu vou compartilhar essa planilha com vocês, tá? Vou deixar lá no Excel. E aí tá aqui as nossas variáveis, né, de decisão. X1, X2, X3. Então, a gente quer o quê? A gente quer fazer, a gente está fazendo um planejamento de produção, né? Planejamento de produção, que é encontrar quanto de cada tipo de eixo produzir, né? Por período, né? Eu não tô, diário, no caso, né? Porque é o que o problema diz aqui, ó. Cadê a informação que tem? Ó? O tempo diário. Então, a gente tem uma informação diária. Né? Então, é a produção diária. E aí, a gente tem esse maquinário aí disponível, usado, né? Furadeira, torno, fresadora e retífica. Então, a gente vai ter que levar essas informações em conta. Furadeira, torno, fresadora e retífica. Né? E aí tem os tempos de uso, né? A gente vai ter aqui, por exemplo, a disponibilidade, né, de cada uma delas.
né? Lembra que eu já comentei, ó, a furadeira 180 minutos, 180 minutos, o torno 200 minutos, né? A disponibilidade é em minutos por dia. E a fresadora 300 minutos. E a retífica 380 minutos. E aí a gente vai ter os tempos em que cada etapa da produção, né, desses eixos aí, eles permanecem ou eles ocupam esses equipamentos, né? A furadeira. A furadeira tá aqui. Cadê? Vamos usar isso aqui, porque isso aqui tá errado, vou ter que corrigir, tá? Então, a furadeira, ó, ela ocupa, para produzir o eixo tipo 1, fica 18 minutos, né? Então, fica 18 minutos. O tipo 2, ele ocupa a furadeira por 25 minutos. O 3 ocupa a furadeira por 22 minutos. E tem uma disponibilidade de 180, né? Ó, a disponibilidade, sempre quando falar assim, a disponibilidade, sempre utilizem esse sinal aqui, ó, menor ou igual, menor ou igual. Tá? Disponibilidade, menor ou igual, menor ou igual. Vamos lá, o torno está aqui. Então, essa primeira restrição é com respeito à furadeira. A segunda restrição com respeito ao torno. E o tempo em minutos, né, do eixo 1 é 32 minutos. 32 minutos. O eixo tipo 2 usa o torno por 30 minutos. O tipo 3, 35 minutos de uso de torno, sendo uma disponibilidade de 200, que está aqui, né? Então, vamos lá. Fresadora, essa terceira restrição aqui. 40 minutos, né? O eixo 1. 35 minutos, o eixo 2. 30 minutos, o eixo 3. 30, né? 30 minutos. 300 minutos a disponibilidade. Por fim, a retífica, que é essa última restrição aqui, né? 30 minutos, o eixo 1. 38 minutos, o eixo 2. E 35 minutos, o eixo 3. 380 é a disponibilidade. Então, a gente tem aqui as restrições de não negatividade, ou seja, todas as variáveis são não negativas, e a gente agora vai ter mais uma restrição, que é justamente a declaração de que essas variáveis são inteiras. Por isso, a gente vai usar programação inteira. Tá? E a gente tem aqui, só aqui é meio enfeite, assim, né? A gente quer maximizar a função objetivo, que tem como coeficientes, ou seja, o lucro, né? O lucro marginal, que está dado aqui também no problema. Cadê? Deixa eu ver. Aqui no próprio modelo, né? 1850 para X1, 1800 para X2, 1900 para X3, certo? E aí a gente vai ter que criar aqui o valor dela, né? Da função como o que está aqui, ó. A gente vai ter um lucro máximo aqui, tá? Aí a gente vai criar agora funções, tá? Funções não, a gente vai criar fórmulas. Então, a gente vai criar bem aqui a página. Pode ser aqui mesmo, o lucro máximo, que ele vai ser obtido, né? E aqui também a gente pode colocar os valores das nossas variáveis, né? Elas podem começar em 0, concorda? Ó, porque elas são não negativas, se não negativas, porque elas podem ser 0, né? Deixa eu ver aqui. Então a gente coloca aqui o valor trivial 0, 0 e 0, tá? Para identificar, tipo, o menor valor é o trivial e elas serão 0, porque aí elas serão inteiras. Então, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, ou assim, desde que sejam inteiras, tá? Então, como que a gente vai criar aqui esse lucro máximo? Inclusive, está aqui, ó, nos slides, eu vou mostrando, ó, mostro como construir. Eu coloquei 1 aqui, né? Mas tudo faz, 1 ou 0, tanto faz. Então, o lucro máximo, como é que a gente constrói esse valor aqui, ó? Então, eu vou mostrando, né, como construir.
Ó, mostrando, vou mostrando, vou mostrando, tá? E aqui, o lucro máximo, que pode ser assim, mas tem uma forma muito mais fácil, que é o uso de função. Como que é? É a somar produto, que eu já usei com vocês, inclusive. Opa, vamos apagar. Igual a somar produto. Aí a gente vai multiplicar os valores aqui dos meus coeficientes, marquei ponto e vírgula, e agora eu marco o valor das variáveis e fecho o parênteses e aperto o Enter. Pronto, é zero. O que é zero, meu lucro máximo? Porque eu estou dizendo que é zero, né? É o valor trivial das variáveis, né? Eu vou ter aqui a disponibilidade. Não sei se vocês perceberam aqui, ó, a gente tem mais uma informação que eu estou chamando aqui de quantidade utilizada, é o que o problema vai me fornecer. Então, como que isso vai ser obtido? Então, por essas fórmulas que eu estou apresentando aqui, né? Então, a gente vai colocar bem aqui, ó, quantidade utilizada. Se eu estiver muito rápido, me falem. Que vai ser nada mais do que uma fórmula do tipo assim, ó, que pode ser também produzida com o somar produto, tá? Pode ser feita também com a somar produto, em vez de daquele jeito ali. A somar produto, ela é excelente. Então, aí vai ser isso daqui, marquei, ponto e vírgula, digitei, com os valores das variáveis, né? E aí, fecha parênteses e aperto Enter. Ah, apareceu zero, porque aqui está tudo zero, né? Se eu tivesse colocado 1 aqui, ó, 1, 1 e 1, ia mudar, ó, ia aparecer 65, que é o que está aqui, ó, 65, né? Aqui, ó, 5.550, então ficou, ó, 5.550, porque eu mudei aqui, tá? Então, vamos deixar assim para ficar igual como está no slide. Aqui também, ó, somar produto. Agora são os valores do torno, né? Marquei, né, os 3 valores, porque são respectivos aos 3 eixos, digitei ponto e vírgula, marquei agora os valores das variáveis de decisão, e fechei parênteses e apertei Enter. 97, então olha lá, 97, vai ter que ser 105 aqui para a fresadora. Mesma função, né? Igual a somar produto, aqui, marquei aqui, abri, marquei os valores da fresadora, digitei ponto e vírgula e marquei aqui os valores das variáveis e fechei parênteses e apertei Enter. 105, né? Esse daqui, vamos ver quanto que ele vai ser, 103, acho que é 103, cadê? 103, ó. 103. Então, somar o produto, abre parênteses, marco aqui, digito ponto e vírgula, marco agora os valores das variáveis de decisão, fecho parênteses, aperto Enter, 103. Pronto, tá tudo pronto para eu ir lá no Solver e resolver o modelo. Vamos salvar, certo? Então, ó, faça uma cópia, pessoal, faça uma cópia, porque se você não fizer uma cópia, os resultados vão sobrepor tudo isso que você digitou. Então, cópia, botão direito aqui, ó, mover ou copiar, marco a caixa aqui de criar uma cópia, clico OK, ele já cria aqui, ó. A gente pode até já ir organizando, a gente coloca assim, ó, dados originais, né, pode ser assim, e aqui a gente vai usar para ter a solução, né, a gente vai ter 2 tipos de soluções, tá, de solução, que é a solução que a gente vai chamar de relaxada, que a gente não vai dizer que elas serão inteiras, poderão ser qualquer valor real, e a gente vai ter depois a solução inteira, que é para poder a gente comparar essas diferenças. Então, vamos fazer primeiro a solução relaxada, que é como a gente vem fazendo a programação, resolução de programação linear no Excel, né, que é o que eu vou mostrar aqui, ó. Estou mostrando aqui direitinho e tal, a caixinha é bem aqui, ó, na aba dados, e aí vai estar aqui, ó, Solver. Vai abrir, né? Definir objetivo, isso aqui tem que ser o que está na minha função objetivo, né? Que é essa célula aqui, ó.
Cliquei nela, apareceu aqui, ó. Eu quero maximizar, então beleza, tá bom. Agora eu quero aqui, ó, nessa caixa, alterando células variáveis, clico nela e marco as minhas variáveis de decisão, né? E aí a gente tem as restrições, né? Tem as restrições. A gente vamos adicionar 3 só para a gente entender, né? Então, a gente tem assim, ó, vamos adicionar a primeira. A gente tem aqui, ó, a quantidade utilizada, ela tem que ser menor ou igual do que a disponibilidade, concordam? Opa, não era nessa caixa, né? Então, a quantidade, né, que é a referência de célula aqui, ó, é a quantidade utilizada, ela tem que ser menor ou igual, aí a restrição do que a disponibilidade. Clico OK. Primeira restrição. Vamos adicionar mais uma. Isso para a furadeira. Vamos para o torno. A quantidade utilizada de tempo do uso do torno tem que ser menor ou igual ao que está lá no modelo, né? De onde está tirando isso? Daqui, ó. Modelo, voltei aqui, ó. Daqui. Daqui, tudo daqui. Ó, menor ou igual, ó. Menor ou igual aqui, ó. É esse menor ou igual que estou usando lá. Tem que isso para o torno, né? Tem que ser menor do que... Clica aqui na caixa de restrição, menor do que a disponibilidade. Clicou, OK. Então, tá ali. Temos ainda a restrição da fresadora e da retífica, do tempo de uso, né? Vamos fazer para a fresadora. Então, a quantidade de tempo de uso da fresadora tem que ser menor ou igual do que o tempo disponível dela. OK, é isso que a gente está fazendo. Retífica, adicionar o tempo utilizado da retífica, que é a quantidade utilizada, tem que ser menor ou igual, clica na caixa de restrição, do que o tempo de disponibilidade da máquina. Clico OK. Então, pronto, criei, né, as 4 restrições, porque é uma restrição para cada maquinário usado na produção dos eixos. Clico aqui, ó, tornar variáveis irrestritas, não negativas, já está clicado, é default, né? E aí a gente tem que ir lá no LP Simplex, que é o modelo que a gente está usando, Linear Programming Simplex. Certo? E clico no resolver. E aí aparece essa caixa aqui, chamada resultados do solver, e clico OK. Pronto, tá aí, ó. Ó, quando eu uso a solução relaxada, ele me dá resultados desse tipo aqui, olha, tempo aqui, ó. Tudo bem, aqui poderia, não tem problema, é tempo de uso, né? Mas olha só o que ele me diz aqui, ó. Que ele está dizendo aqui nesse resultado? Né? Ele está me dizendo, ó, que X1 não deve produzir, X3 não deve produzir, só deve produzir X2. Em que quantidade diária? 6,66667. O que é 66666 de um eixo? Ele diz que o lucro máximo aqui, com essa programação aqui, ou seja, aborta esses 2 modelos, X1 e X3, não produz mais, só produz X2. E aí vai se ter um máximo de lucro, que vai ser nessa quantia aqui. Se forem produzidos 6,6667 unidades de eixo tipo 2. Bem, tá. Aí como que é 0,6 de uma unidade, né? Não sei. E aí a gente vai ter que justamente fazer uso da programação inteira. Quer ver? Deixa eu passar aqui. Já falei, né? Tá aqui, já mostrei. Tá aqui, ó, 12.000, né? Que é o que a gente obteve ali de resultado. Ó, 12.000. Né? E, ó, só diz para produzir X2, não é para produzir X1 nem X3. Tá bom, né? Mas isso aqui é a solução relaxada, ó, que a gente chamou. Ou seja, a gente não colocou restrição para os valores das variáveis, de serem inteiras. Quando a gente coloca essa restrição, a gente diz que todo o processo de resolução considera que elas têm esse aspecto, essa característica de serem inteiras. Então, vamos lá. Vamos resolver considerando a restrição de variáveis inteiras. Agora, mais uma vez, a gente vai fazer mais uma cópia dos dados originais
para a gente poder obter a solução. Então, eu fiz uma cópia aqui, ó, vou trazer para cá, tá? Só para a gente deixar já tudo organizado. Vou colocar aqui, ó, de solução inteira. Tá bom? Então, tá lá, peguei os dados originais, vou resolver, aqui é o slide, né? Vou resolver com o solver. Então, vou pegar o solver de novo. E aí, é isso mesmo, né? Então, aqui é a função objetiva. Então, essa aqui, vamos apagar e indicar essa aqui, E15. É maximização, então tá tudo ok. Células variáveis são as células aqui das nossas variáveis de decisão. Já marquei, aí a gente vai adicionar as restrições, né? Mesmo aquelas 4 restrições. Uma forma da gente fazer bem mais rapidinho é a gente selecionar tudo aqui, ó. As 4 tem que ser menor ou igual do que a disponibilidade de cada uma. Deixa eu ver se eu fiz tudo. Do E9 ao E12, é isso. Certo. E aí clico OK. A diferença agora é que a gente vai dizer que as variáveis de decisão são valores inteiros. Então, vem aqui, adiciona. Eu vou dizer que esses valores, eles são inteiros. É isso. Ó, número inteiro, já aparece aqui, ó. Então, eles vão ser tratados como números inteiros. Cliquei OK. Olha, a diferença é aqui, ó. Número inteiro, as variáveis. Deixo elas também não negativas, porque é pré-requisito do modelo, né? Aqui no modelo. Não vou voltar lá não, porque senão vou voltar milhões de slides. Tá? Mas é isso, estava dito. E muda aqui para o LP Simplex, né? Que é o Linear Programming Simplex. E clico no resolver. Aparece a caixinha, resultados do solver, clico OK. Olha a diferença. Olha a diferença. Né? Então, aqui, ó. Então, X1 continua não produzindo, então o planejamento de produção está apontando que X1 é melhor tirar do plano de linha. Vamos tirar de linha. X2, 2 unidades por dia e X3, 4. Como era antes, só X2 nesse número. Né? E agora? 2 e 4. Então, produz X2 e produz X3 nessas quantidades por dia. Vai ter um lucro de 11.200, reduzir um pouco, porque quanto mais restrições tiver o modelo, a modelagem do problema, obviamente, menores valores são obtidos, porque se está restringindo o campo de ação, né? Restringir isso vai te dar menos me fugiu a palavra, mas na versatilidade de resultados, sabe? Então tá aqui, ó, era 12.000, mas isso aqui não é um resultado prático, não sei o que é 6,66667 para ter 12.000, né? Se eu reduzir para 6, né? Se eu reduzisse aqui, vamos tentar mudar só para a gente... Ó, se eu reduzir isso aqui para 6... Se eu arredondar para 7, eu não sei se eu vou ter insumo, né? Se essas máquinas vão estar disponíveis se eu mudar isso aqui para 7. Ó, arredondar para 7. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se ele muda lá. Se eu arredondar para 7, acho que ele não muda porque... É porque eu estou mudando só o formato, né, do número. Mas se eu digitar 7, 12.600, aumentou, mas... Quem garante que eu vou ter esses tempos aqui? Vamos ver se ele extrapolou. Aqui, ó, extrapolou, ó. 210, sendo que a disponibilidade era 200. Extrapolou. Então, já furou o modelo. Furou o modelo. Então, esquece. 7 não dá. Ah, mas e se for 6? Redondo. 6 redondo, ó, 10.800 aqui o lucro. Né? Ah, mas é programa 11.200. Né? Então, eu arredondei para baixo, né? Para menos, eu não vou atingir o lucro máximo possível. E se eu arredondei para cima, eu furo o modelo. O modelo, ele não atende todas as condicionalidades. Então, percebe? Então, vamos só, para eu não alterar aqui, para depois entregar para vocês.
Salvar. Então, usando a programação inteira, a gente tem ó, esse plano de produção aqui. Vamos ver se eu furei aqui. 138, o máximo é 180. 200, os 200. Ó, o torno, ó. O torno é o ponto assim do gargalo, né? Que ele usa todo o tempo. Então, o tempo inteiro, o problema é aqui no torno, tá? Nesse problema aqui. Por isso que ele não produz X1, por causa do torno, que a disponibilidade dele aqui é quem está restringindo. Mas usa muito pouco, olha, a fresadora. 190 minutos, sendo que ela fica disponível 3, então ela vai ter uma ociosidade grande, né? Mas, enfim, é o que deu para fazer. Certo? E aí, eu tenho um slide comparativo, bem aqui, olha, tá aqui, ó, esse slide. Né? Então, aqui ó, são os resultados para a solução relaxada, tendo esse lucro máximo aqui, e com essa utilização aqui de tempo de cada um desse maquinário. A solução inteira tem esse lucro máximo aqui, né? 11.200 é menor, mas ele continua garantindo aqui essas restrições, né? A diferença é que agora ele sugere produzir eixo X2 e eixo X3, e aqui anteriormente ele só dizia para produzir X2, né? Então percebe que tem uma diferença. Ah, mas não é só arredondar ali, então cuidado, né? Eu mostrei para vocês ali. Ah, eu fui lá na relaxada e eu mesmo arredondei no resultado final. Só arredondei no final. Eu não arredondei ao longo do processo, né? Quando a gente faz uso da solução inteira ou da programação inteira, a gente está considerando desde o início, né, do processo de resolução, que elas têm elas são do tipo inteiro, desde o começo. E aí, então vamos tratar diferente, né? É assim, tá bom? Deixa eu ver aqui só para ver. Então tá tudo pronto aí, a planilha. Certo? Que horas? Nossa, terminei rápido. A próxima aula, vamos ver a sessão 4.2. Vamos continuar falando sobre programação inteira. Então, eu vou trazer os algoritmos que o nosso material tem, tá bom? Que são dois tipos, basicamente. Acho que é o branch embalde e tem um outro aqui. E por enumeração. São dois algoritmos que ele apresenta aqui no nosso material. E a gente vai fazer no Excel também, tá? Então, as nossas aulas vão ser bem aplicadas, bem práticas, tá? Refaçam isso que eu estou mostrando para vocês exercitarem, tá? E aí façam a leitura a atividade de aprendizagem após aula, né? São as 3 questões pós-aula, façam, porque aí vocês ganham ponto lá no AVA. Façam a leitura da seção 4.2 do livro. O livro está lá no AVA disponível para vocês, já é para vocês terem o livro baixado no dispositivo de vocês, em PDF, e é para ler. E a web aula também, que é um complemento, um reforço aqui do conteúdo da seção do livro, tá? Façam também a atividade diagnóstica depois de fazer a leitura do livro, que aí vocês vão ter condições de fazer essas 3 questões de múltipla escolha para consolidar a leitura que vocês fizeram. Tá? Então, foi isso que nós vimos hoje, né? Fundamentos de programação inteira, vimos problema e resolução, a solução relaxada, né? Aqui é o que a gente via até então, que a gente não dava esse nome, agora, a partir de então, a gente vai chamar a solução que era vista anteriormente, considerando a hipótese de divisibilidade, a gente vai chamar agora de solução relaxada, que é relaxada no sentido de solta, né? Então, ela pode fazer o que quiser, é isso, tá? E aí, vimos também, obviamente, a programação inteira, né? E vimos a aplicação no Microsoft Excel. Tem aqui um exercício para vocês fazerem, valendo 150 pontos, que vocês deverão entregar até semana que vem. Então, tá aqui, esse problema a gente já resolveu várias vezes, agora a gente vai resolver como programação inteira. Então, vocês já conhecem aí esses dados. Leiam, me procurem se tiverem dúvidas. Tá aqui o modelo pronto para vocês. Prontinho, prontinho.
né? Então, vocês não precisam construir o modelo desse problema aqui, tá aqui o modelo, é só extrair esses dados e levar para a planilha. Então, eu já vou disponibilizar a planilha para vocês. Mesmo esquema, faça um arquivo em Word com seus dados, escreva o modelo matemático associado, que é esse, ou faz um recorte e leva para lá, tanto faz, né? Me envia por e-mail ou por mensagem do AVA. E aí, a exigência que eu faço é que coloquem no assunto isso que está escrito aqui, exercício 4, programação inteira traço solve, e enviar até o dia 19. Passou dessa data, eu não recebo mais, tá bom? Porque senão eu fico louco. E é isso. Muito obrigado. Deixa eu descompartilhar aqui. E encerrar a gravação.